Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente está chegando na reta final. Vamos fazer uma aula extremamente prática. A gente vai desenvolver aqui do zero exatamente um projeto de ponta a ponta, criando o cliente e o servidor. Então, qual o desafio aqui? O desafio que foi passado para que vocês implementassem, a gente vai fazer hoje. Então, fazer uma aplicação que a partir de um CEP exibe o endereço. Tá? Como é que é esse lance? O primeiro é construir um app com React e TypeScript com uma tela que recebe o CEP e chama o servidor passando o dado. A partir disso, também construir, obviamente, o servidor com Node TypeScript consumindo o serviço do CEP Promise, que é um serviço, que é um framework que foi implementado aí, encabeçado pelo Felipe Deschamps, um youtuber famoso em computação. E a partir disso, o app chama o servidor passando o CEP, e esse servidor chama o CEP Promise, que o CEP Promise devolve esse CEP que foi chamado, e esse CEP é retornado para o cliente, tá bom? Então, basicamente, esse é o contexto aqui. Então, qual é o lance aqui? A gente tem duas aplicações. Tem uma aplicação cliente e uma aplicação que é a API, tá bom? Esse cliente, ele deve captar do usuário os dados do CEP, somente um campo lá, ele vai digitar o CEP, e um botão lá de enviar qualquer coisa. O cliente React, ele vai chamar essa API que foi construída também, e essa API ela vai receber esse CEP dinamicamente pela requisição HTTP. Então ele vai receber esse valor, e a partir desse valor a nossa API é que vai chamar o CEP Promise, e não o nosso cliente com React. O nosso cliente com React nem sabe o que é o CEP Promise, ele não conhece o CEP Promise. É a API que faz esse serviço. A API consome esse cliente, a API consome esse serviço do CEP Promise e retorna para o cliente um JSON com os dados do endereço. E aí o cliente, de fato, exibe na sua tela esse endereço que foi solicitado. Muito bem, então vamos lá. Vamos diretamente para Show Me the Code, que é o que nos interessa. É isso aí? Então, de cara, vamos entrar aqui no repository, My Git Repos, GitHub. Eu vou criar aqui uma pasta chamada, deixa eu ver, desafio. Me dê um nome bom aí. Vá, algum de vocês aí. Quero um nome bom para esse projeto aqui. Diga aí, Álvaro. Não tenho criatividade pra isso não, deixa eu ver aqui. Porra, é essa, cara? Samorano, você é um cara criativo. Diga aí, Samorano. Rapaz, coloquei API 2.0. API 2.0. Não, vamos fazer o seguinte. O trabalho aqui não é trabalhar com cliente servidor. Vamos mostrar aqui, ó, Client Server Project. É só o nome da pasta, né? Client Server Project. Pronto. Entrei na pasta, não tem nada aqui. Então a primeira coisa para a gente fazer aqui é criar. Vocês querem começar pela API ou querem começar pelo React? Pela API. Pela API? Boa, então vamos embora. Então, lembram da aula passada de como constrói a API? Se não lembram, vamos resgatar aqui, né? Vamos lá. A primeira etapa. Isso, vamos lá. NPM, vamos inicializar o nosso projeto. NPM init -y. A gente vai começar ele todo junto. Então, nós já temos aqui o package JSON pronto aqui. Depois a gente vai configurar agora o TypeScript, ok? A gente tem que trabalhar com TypeScript, beleza? NPM, então, install -d, que é na parte de dependência. Oi? Parte de dependência. Na verdade não é -d. Lembra disso que a gente até já me passaram, era -save -dev, que ele vai colocar nas dependências de
de desenvolvimento. Tá. Eu vou passar, certo? Que isso aqui já foi tudo aula, senão a gente vai perder o foco hoje. Essa parada toda a gente já viu já. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa vocês voltam lá no... Vai lá no meu canal do YouTube, que essas aulas estão todas lá. Beleza, vamos instalar aqui o TypeScript, vamos instalar o TS Node, para poder fazer a compilação automática do TypeScript. Vamos também instalar aqui o Types Node, né? E o Types... vamos colocar o Express, que é exatamente o que a gente vai utilizar aqui para poder API, né? Para poder a gente pegar essa requisição HTTP que o nossa API vai receber. E beleza, por enquanto tá bom. Deixa ele instalar essa galerinha toda aqui. Espero que ele não demore tanto assim. Ó, Rapidex, né? Pronto. Então nós já temos aqui beleza, o nosso projetinho aqui com um package, já tem o nosso NodeMod instalado aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é de fato configurar o TypeScript. Então para isso a gente também a gente precisa aqui instalar npm install o NodeMon, né? Para a gente conseguir reativamente restartar o servidor sem precisar parar e subir ele novamente. Aí, professor. Opa. Nessa parte aí, que lá no vídeo também eu não consegui instalar esse npm NodeMon. Pronto. Então, algum problema na sua máquina. Porque aqui instala, tudo certo? Ele dá que não foi encontrado o código, não... Então, provavelmente você escreveu errado. Deixa eu fazer de novo aqui. É Node, M-O-N, NodeMon. NPMI NodeMon, não tem errada. A gente também tem que instalar o Express, né, propriamente dito. npm install Express também. A gente instalou o types do Express. Que é para o TypeScript nativamente reconhecer os tipos lá. Beleza, nós já temos aqui bonitinho ele. Se a gente olhar aqui o nosso projeto, tá lá, vim package.json. Já tá essa galera toda aqui. Agora foi. Foi claro. Porque lá no vídeo não tinha o i. Isso, muito bem, vamos embora. Então já tem o Express, o Node, o TS Node, o TypeScript. Tá faltando agora a gente fazer o quê? Configurar o nosso queridíssimo... Ai, caramba. O nosso queridíssimo arquivo tsconfig, não é isso? Então a gente pode botar um tsc init. Ele carrega pra gente... Lembra carrega pra gente o tsconfig nativo aqui. Então a gente tem um tsconfig bacaninha, que é exatamente ele aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui tá todo mundo dentro do... Eu vou criar aqui uma outra pasta que é o API. E essa galera toda aqui, ó, NodeMod, os packs de todo mundo tem que estar dentro da API. Então eu vou mover todo mundo para a pasta API. Pronto, beleza. Então todo mundo aqui. NodeMod está todo mundo na API, tá? Vou voltar um pouquinho, vou acessar pelo VS Code, que vai ser melhor para todo mundo. Beleza, rapidão, então a gente acabou de criar aqui o nosso esqueminha, né? Lembram das configurações aqui que a gente precisa setar, principalmente? O primeiro é o altdir, né? Ou seja, o diretório de saída. Então o nosso altdir, a gente vai colocar para uma pasta chamada dist, tá? E o nosso rootd, a gente vai colocar não na raiz, mas sim no src, que é onde deve ficar todo o código fonte. Pronto. Feito isso, vamos criar aqui nossa pasta src. Maravilha. Temos o nosso carinha aqui. Filé? Então, tudo certinho. Até então, aparentemente está tudo ok. O que é que a gente tem que fazer agora? Criar, de fato, o nosso código para poder subir a nossa API. Então vamos lá criar o nosso arquivo. É o nosso app.ts, que é o arquivo TypeScript. E beleza, vamos lá diretamente. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui. A gente tem tá, vamos lá. Então vamos lá, tem um Express primeiro que a gente vai ter que pegar. Import statement, vai pegar no Express.
Primeiro, Express. Pronto. Com o Express, a gente vai aqui. Primeiro, vamos criar nossa variável. Const app igual a o Express. Pronto. O nosso Express. E a gente vai criar o nosso primeiro, o método aqui, o get, né? E a gente vai pegar aqui a raiz, só para a gente testar esse cara. A gente tem a requisição aqui, lembra os parâmetros e a resposta, sempre que vai pegar dele. Vamos criar aqui um arrow function. E aqui vamos devolver para quem acessar a raiz aqui. Vamos devolver exatamente aqui um hello world aqui, só para a gente testar o cara. Word. Lembrando que tudo isso vocês já viram, né? E aqui agora, basicamente, o que a gente precisa é dar um listener na porta aqui. Vou criar um port aqui 3000. Vou jogar na porta 3001, tá? Port. E aqui vamos colocar aqui um arrow function. Vamos jogar esse cara aqui, um consolezinho aqui. Que a gente vai jogar aqui, beleza. Vou botar aqui no template string running at port. Vamos botar aqui port. Belezinha? Vamos ver se vai rodar essa bagaça aqui. Se rodar de primeira vai ser lindo, hein? Vamos botar aqui. Vamos então aqui para o nosso terminal. Acessar o nosso diretório da API. E beleza, estamos aqui dentro do nosso projeto API. Vamos rodar esse cara? A gente vai rodar com o quê? npm run. Run que se a gente não configurou o nosso package.json. Lembram disso? Vamos configurar os scripts aqui para poder rodar a nossa aplicação. Até então a gente tem teste que não tem nada de nada, né? Então vamos criar aqui o primeiro item que a gente vai colocar aqui. Lembra que a gente vai colocar o item de dev aqui, ou seja, a gente vai rodar nossa aplicação no ambiente de desenvolvimento, bom, não em produção. Então, no ambiente de desenvolvimento, a gente roda com o NodeMon. Beleza? E quem que o NodeMon vai rodar? Qual é o arquivo que o NodeMon vai rodar? appts. Muito bem. O que está em src, app.ts. É esse cara que ele tem que rodar. Vamos ver se ele vai rolar mesmo? Então, dev. npm run dev. Vou lá. Rodou, não deu erro. Então, belezinha. Vamos aqui para o nosso navegador, localhost 3001, né? Que foi o que a gente colocou. Vou lá, funcionando, filezinho da Bahia. Então, acabamos de montar aqui rapidinho, acho que em 10 minutos, montamos aqui uma API, um servidor com Node TypeScript, utilizando o Express. Então, captamos esse cara. Tá, qual o primeiro desafio aqui então, professor? Então, isso aqui foi só para startar, tá? Isso aqui é só o esqueleto da coisa. Qual o primeiro desafio aqui? O primeiro desafio, não sei se vocês lembram aqui, ó. Então, construir o servidor com o Node TypeScript, consumindo o serviço do SAP Promise, né? Então, o primeiro desafio é fazer com que o servidor, né, a nossa API, consuma o SAP Promise. Como é que isso deve acontecer? Simples, né? A gente vai lá para o GitHub, já tem até o endereço aqui, e na própria descrição README aqui do projeto, né, do GitHub, já tem até dizendo, ó, como é que se instala? Muito simples, npm install SAP Promise. Então, vamos lá, vamos fechar aqui o servidor. Então, na API, vamos instalar aqui o SAP Promise, que é a nossa dependência aqui, para poder fazer com que ele consuma o SAP. Ó, maravilha, instalou. Se a gente vier aqui no package.json, o que a gente vai ver aqui, ó, nas dependências, tá vendo? A gente tem um SAP Promise. Viram aqui? Na versão 3.09 aqui. Ótimo. Como é que usa então, professor? Já está instalado o SAP Promise, eu quero saber como é que usa. Pô, muito simples, ele dá vários exemplos de como utilizar. No primeiro aqui a gente já pode pegar esse cara. Basicamente você importa ele, ó, e usa. Então volta lá para o nosso projeto. Simples assim.
a gente importa esse cara aqui, ó. Tá vendo? Import SEP. De onde? Do pacote SEP Promise. Ele já está instalado, então não vai dar erro aqui. E aqui, ó, a gente pode passar o CEP diretamente. Eu vou passar o meu CEP 41.200. Não, 41 não, já mudei. 42.708.200. Não venham me roubar, me assaltar e na água desse tipo. Não? Tá ouvindo? Tô sim. Pô, não falei pra você. Tá vendo aí, ó? Ah, tá. Pega os caras. Pera aí, porra. Álvaro, você tá perigoso, viu, cara? NPM Run Dev. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui? NPM Run Dev. Olha lá. Voa lá. Vira o que aconteceu aqui? Ele chamou o SEP Promise. Olha como é simples esse pacote. Olha como é simples também trabalhar com pacotes no Node, né? Então, basicamente, o que foi acontecer? A gente importou o SEP diretamente do SEP Promise e a gente passou aqui uma string com o SEP, tá? E depois, ó, esse then aqui, não sei se vocês lembram, talvez eu acho que eu não cheguei a dar async await, não foi para vocês? Requisições chamadas assíncronas. Cheguei a falar com vocês sobre isso? Não lembro. Assíncrono, eu acho que o senhor mencionou essa palavra, mas não chegou a entrar no assunto. Legal. Ó, SEP, o que é esse SEP? Que tipo de objeto é esse cara aqui? Tá? Esse SEP, ó, vou até passar aqui para vocês verem, ele é do tipo promise. Tá vendo esse? Ai. Tá vendo? Nossa. Ó, tá vendo aqui? Ele é um promise que recebe um tipo SEP. O que é o promise? Ó, se eu imprimir isso aqui, ó, vou dar um console logo, tá? Desse valor aqui do SEP. Então, vamos lá. Aprendendo sobre promise, como fazer requisições assíncronas, tá? Eu vou imprimir aqui o console.log, o SEP passando isso daqui. O que vai imprimir lá no terminal? Percebam aqui o que vai rolar, tá? Olha o que aconteceu aqui. Ele imprimiu um cara chamado promise e dentro dele tem um componente pend aqui, tá? Então ele não imprimiu o endereço. Viram aqui? Por que isso aconteceu? Provavelmente você deve ter se deparado com essa situação se de fato vocês consumiram aí o SEP Promise. Existe um conceito quando a gente trabalha com Node, né? E, enfim, não só com Node, mas qualquer servidor de aplicação, onde a gente dá para trabalhar de forma assíncrona e síncrona. Qual é a grande diferença desses dois conceitos? Então, quando a gente, por exemplo, se eu der aqui um log e vou imprimir o valor teste, tá? Vou imprimir esse valor aqui, teste. Então, fui aqui, ó. Ele imprimiu o teste, tá vendo? Porque esse teste que ele imprimiu aqui é uma string que não teve processamento nenhum. Percebem? Então, aqui está rodando de forma síncrona. Então, isso aqui é o que a gente conhece de síncrona, tá? Ou, para quem gosta, no inglês, vai. Sign. Tá vendo aqui? Então, ele está rodando de forma síncrona, tá bom? O que é isso, síncrona? Ele não está aguardando ninguém. Lembram que na aula lá de Node, como é que o Node funciona? Então, nativamente, o Node, ele trabalha de forma assíncrona. Então, ele vai... O que ele vai recebendo, ele vai processando. Se ele tiver que esperar alguma coisa, ele espera e segue o barco. Ele não fica esperando um processamento terminar, não. Ele vai levando. Lembra do Event Loop? É exatamente isso. Só que o que acontece? Existe um tipo de dado nativamente no JavaScript que ele é um tipo promise, ou seja, um tipo promessa. Ó, esse cara aqui, ó, promise, tá? Esse aqui é um tipo de dado. Esse tipo de dado, que é um tipo promessa, ele é um tipo de dado que ele roda assincronamente. Então, esse cara roda de forma assíncrona. Esse cara roda
síncrona. Ele roda de forma assíncrona. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai solicitar um processamento, seja lá de onde for esse processamento, e vai ter que aguardar esse retorno. Para eu não ficar esperando, de fato, aguardar e travar minha aplicação, o Node, ele segue o barco, como eu falei, e a gente já viu na aula lá do Event Loop, tá? Só que assim, por mais que eu deva... o Node segue o barco, eu preciso dessa informação depois dela ser processada. Então, existe um tipo nativamente no JavaScript chamado promise, que é uma promessa. Ou seja, a partir do momento que você o chamar, ele garante retornar para cá posteriormente. Com, por exemplo, a utilização de um cara chamado then. Né? O que é o then? Como a gente sabe, depois. Tá vendo? Então, deixa eu vir aqui, ó, log e imprimir o retorno daqui, ó. Vou botar aqui vol. Vou botar aqui o retorno desse aqui, ó, esse valor aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, o que foi que aconteceu aqui? Deixa eu colocar de novo aqui, salvar. O que foi que aconteceu aqui, então? Percebam que, ó, deixa eu voltar para cá. Deixa eu botar aqui para não embananar muito a cabeça de vocês, tá? Deixa eu tirar aqui, deixar só esse sepzinho bonitinho aqui. Eu vou chamar aqui, ó. Eu vou imprimir uma primeira chamada aqui, só para vocês entenderem. Depois eu vou imprimir o retorno da chamada desse CEP, tá? Para cá, vamos limpar aqui a telazinha, deixa eu salvar. Tá, o que foi que aconteceu? Então a primeira coisa que ele imprimiu foi teste, né? Teste rodou de forma completamente síncrona aqui. Ou seja, o síncrona eu não preciso esperar ninguém, tá? Eu não tenho um promise aqui associado. Eu não estou esperando ninguém. Então ele chegou aqui, simplesmente bateu aqui e já processou, imprimiu lá na tela. Aí chegou no segundo momento. No segundo momento, percebam, eu botei para imprimir exatamente o valor da chamada do CEP. O que é CEP? CEP é um componente, tá vendo aqui, ó? É um módulo. Que tá, onde é que está esse módulo, professor? Esse módulo está instalado, está dentro do nosso Node Modules, né? A partir do momento que a gente deu um npm install, a gente instalou esse módulo aqui dentro do nosso Node Modules, tá? E esse CEP, no fundo, nada mais, nada menos, é um cara que retorna o tipo promise que a gente acabou de ver. Esse tipo promise, ele garante que você possa o chamar e ele vai retornar um dado depois de processar. Por que isso é interessante? Percebam que, ó, o CEP promise, ele é se a gente for lá na documentação dele, lá o que é o CEP promise aqui, né? Se a gente ver, ó, ele busca por CEP integrado diretamente aos serviços dos Correios, via CEP e o WideNet, né? Ou seja, o que é esse componente aqui, ó, que a gente acabou de instalar? Ele é um outro projeto, é uma outra API, tá? Que esse outro projeto, ele consome também a API de outros serviços, como Correio, via CEP e o WideNet aqui, ó. Sacaram? Mas como é que ele funciona? Ó, ele sempre atualiza em tempo real, para se conectar diretamente com o serviço dos Correios, via CEP, via WideNet, possui alta disponibilidade, que ele sempre retorna a resposta mais rápida para fazer consulta da forma mais recorrente. Ou seja, quando você chama CEP, é porque aqui está completamente transparente para a gente. Quando a gente chama CEP e passa um CEP para ele, a gente está chamando uma implementação, uma outra API, que chama a API dos Correios. Sacou? Se a dos Correios não estiver funcionando, eles chamam via CEP. Se não estiver funcionando, eles chamam WideNet. Então ele possui alta disponibilidade. Como é que ele faz isso, professor? Não faço a mínima ideia. O importante aqui é que ele simplesmente faz, tá? Se os três estiverem com problema, de alguma forma, quebrou os três lá, então ele vai retornar um erro aí, de falha de comunicação, algum erro ele vai retornar. Sacaram? Mas o lance é esse aqui. Então, voltando para cá. Qual o tipo de dado de retorno? Sempre que vocês tiverem um tipo de retorno promise, significa que para vocês acessarem o valor de retorno dessa chamada,
Ó, perceba, isso aqui é uma function, isso aqui é um método, tá? Como se você estivesse criando um método normal aqui. É como se eu estivesse criando aqui, sei lá, uma function aqui, print value, um value, sei lá. Vou botar aqui um console.log e eu vou imprimir aqui um valor qualquer, tá? Eu tenho aqui essa function, vou jogar lá para baixo. Eu posso chamar simplesmente a minha function aqui normal. Como é que eu chamo uma function aqui? Esse aqui, ó, print value, tá vendo? Tá chamando uma function. Só que esse sep é algo muito maior, tá? Então você tem por baixo desse aqui tem um monte de código, um método chamando o outro e por aí vai. Tem muita coisa aqui por trás. Não é o escopo da nossa aula de hoje, e nem da disciplina aqui em si, ver exatamente o funcionamento dele. Então o que a gente precisa entender, no fundo, é o seguinte: esse sep nada mais é que um módulo aqui, tá? Que tem um monte de processamento por trás e retorna um promise. Para a gente acessar o valor de retorno desse processamento, que é assíncrono, a gente utiliza o then. Tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Ó? Ele vai chamar o sep, esse módulo sep, vai passar o sep, e depois, ou seja, then, depois do retorno desse promise, ele vai entrar aqui e vai imprimir esse valor. E é exatamente isso que acontece no nosso console aqui. Vou limpar novamente. Vou salvar. Tá vendo? Ó, ele imprimiu o teste. Aí ele imprimiu o promise. Por que ele imprimiu um promise aqui? Ó? Eu não estou chamando then. Ele está imprimindo simplesmente o tipo de retorno dele. Tá? No fundo, isso aqui, a gente não está fazendo nada com esse campo aqui. Eu posso passar qualquer valor aqui, ó, que pouco importa. A gente não está acessando o valor de retorno dessa chamada. Entendem isso muito bem? Deixa eu botar aqui. Sim, sim. Aqui a gente não está acessando esse cara. Apesar, ó, até deu um erro aqui, provavelmente, ó, sep deve conter exatamente outros caracteres. Ela já até retornou um erro aqui, tá vendo? Então esse sep aqui nem existe. Enfim, a gente não está acessando o valor de retorno, apesar de ele retornar, tá bom? Esse é o grande lance aqui. E aqui, posteriormente, o que a gente tem para a gente consumir essa... Pronto, a gente só, a partir do then, a gente acessa esse cara. Beleza? Então, a gente acabou aqui já de fazer a primeira etapa. Então, a gente já conseguiu construir uma API e a partir dessa API a gente consumiu um serviço de terceiro, que é o sep promise, que esse sep promise, a gente simplesmente passa aqui um sep e ele retorna para a gente, pelo um promise, o valor do endereço. E perceba que o valor de endereço é um arquivo JSON. Tá vendo? Que vem com CEP, o state, o estado, tá vendo? Cidade, bairro e a rua. Sacaram aqui o lance? Uhum. Dúvida? Professor? Eu. Se, por exemplo, eu tava com dúvida nisso, porque eu fiz desse jeito, porém quando eu fui lá na URL, ele tava mostrando o código. Quando você foi na URL, ele tava mostrando... Tá. Tá, vamos acessar aqui a URL, né? Porque tá em execução. É porque assim, vamos lá. Eu tô rodando localhost 3001, né? Por que ele tá imprimindo o Hello World aqui? Porque eu tô acessando o endpoint raiz, lembra? O endpoint é exatamente aqui o final sempre do endereço aqui que a gente vai pegar. Então, ao acessar a raiz da nossa API aqui, ele vai retornar Hello World aqui. Professor, como é que a gente faz então para poder retornar o valor desse CEP para de fato para nossa aqui para a gente ver o que é que foi retornado aqui, né? Simples, né, cara? A gente vai criar um novo endpoint aqui, a gente pode chamar o endpoint de CEP, tá? E vamos botar esse cara para cá, ó. Que tal, ó? Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui para
E aí que tá. Como é que você faz para retornar esse cara para aqui? Sendo que ele tá dentro de um den. Antes eu tava botando o CEP. Aí tava colocando um código lá. Uhum. A diferença... Pode falar. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. A gente viu que para poder acessar o valor de retorno da chamada do CEP, né? Que é esse CEP promise aqui, a gente tem que utilizar o then, né? Ou seja, depois de ele fazer a requisição, o valor de retorno, eu vou trabalhar aqui. Só que não dá para a gente enviar aqui como resposta dentro aqui. Cadê? Vamos botar aqui. Não, na verdade até tá, né? Óbvio. Vamos voltar para cá. Deixa eu botar aqui. Se a gente for aqui para o CEP, /CEP, o que é que vai acontecer aqui? Resolve, né? O que foi que aconteceu? Ó, lembrando que ele tá bonitinho aqui assim, porque eu tenho uma extensão aqui no meu Chrome, JSON. que é o JSON Viewer, que ele transforma aqui bonitinho, e eu posso, enfim, manipular ele aqui, tá vendo? Mas no fundo é isso aqui que vem, ó, tá vendo? Ele imprime isso aqui. Foi isso, Jéssica, que você conseguiu fazer? Isso. Pronto. Mas é exatamente isso, ó. No fundo é um arquivo JSON, tá bom? Onde você tem os dados de retorno aqui. Mas tem uma outra dica aqui. Ainda falando sobre a Async-Await. Ainda falando sobre esses métodos, essa forma assíncrona de se trabalhar, tá? Existe uma outra forma de você acessar esse valor de retorno sem precisar do then. E essa forma, ela é muito simples a nível de escrita, que é o que a gente chama de Async-Await. O que é o Async-Await? O Async-Await é uma forma de escrever, né? Uma forma de implementar uma chamada que tem um promise sem precisar fazer esse then. E como é que ficaria, professor? Ó, ao invés de fazer isso aqui, ó, a gente faria isso aqui, ó. A gente explicitamente colocaria aqui que o retorno desse cara aqui, ele é assíncrono, tá? Então, o retorno desse cara aqui, ele vai ser assíncrono. Então, a gente utiliza a palavra-chave async. E olha que genial. No CEP, a gente vai chamar aqui, vai passar o valor aqui, tá? 42, 700... 708, 200, não, vou botar outro endereço, 41, 250, 410. E aqui, ó, a gente simplesmente faz o quê? Await. Olha que fantástico. E eu posso simplesmente aqui chegar, ó, colocar dentro de uma variável, const CEP returned, CEP retornado. E eu posso chegar nessa variável aqui, ó, e retornar por aqui, ó. Eu posso fazer aqui, ó, um res.send e enviar esse cara. Olha que fantástico. Olha como é muito mais simples a gente passar por essa perspectiva aqui, ó. Eu vou até tirar esse cara daqui para não embaçar o nosso baba aqui, tá? Vou comentar ele aqui. O que que aconteceu aqui? A gente declarou que essa instrução aqui, ó, ela vai estar rodando de forma assíncrona. Então significa que ele vai estar preparado dentro desse código aqui a trabalhar com o await. Então é justamente isso, ó, async de assíncrono e await de aguarde. Simples assim. Então simplesmente você vai dizer, ó, aguarde o retorno desse cara aqui, ó. Então quando ele retornar esse valor, ele vai jogar dentro dessa variável aqui, CEP. Professor, tem uma dúvida. Manda. Certo, ele está pegando os dados, né, dentro desse CEP aí. No caso, o await, ele vai esperar alguma função ir lá pegar esses dados, certo? A função que fica responsável por isso é a get ali, né? Ou não? Não, repare. Esse get aqui, ó, o app get, ele nada mais nada menos está fazendo o seguinte, ó, lembram lá da aula de API, requisição HTTP, tá? Esse aqui é o famoso get HTTP, onde ele está definindo que a nossa aplicação, a nossa API aqui,
ele vai ter um método get, que quando o usuário acessar o endpoint SEP, ele vai executar essa linha de código, essa instrução aqui, que está aqui dentro. Tá? Sim, então quem é que tá fazendo essa função de ir lá dentro do CEP e pegar aquelas informações? Então, quando o usuário for lá e chamar exatamente o seu endereço, no nosso caso aqui, o nosso servidor, ele está rodando localhost 3001, e acessar o endpoint SEP. É o ato de eu chegar e acessar esse cara. Quando eu acessei localhost 2.3001/SEP, ele foi e bateu aqui, ó, pá! Saquei, Tá vendo aqui? Aí ele bateu aqui. Quando ele bateu aqui, o que foi que aconteceu? Ele chamou o CEP, né? E aí depois chamou o CEP, ele retornou para quem o chamou. Quem foi que chamou esse cara aqui agora? Foi o meu navegador, percebam. Mas pode ter um outro serviço terceiro chamando. Por exemplo, ó, vamos lá, essa aula de hoje vai ser um divisor de águas para vocês. Existe um cara chamado Insomnia, que é basicamente um software, tá? Um software aqui, ó, para você consumir APIs. Você testar as APIs e por aí vai. Vou botar aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, por exemplo, ó, eu posso chegar aqui, ó, localhost, tá vendo, ó? 3001/SEP. E eu vou enviar aqui, ó, uma requisição para esse endereço aqui. E ele me retornou. Viram aqui, ó? Então, se vocês precisarem testar algum tipo de API que está executando aí, uma API REST, a gente viu isso na aula passada, então vocês podem utilizar o Insomnia. Tem também um outro bem famoso, que é o Postman, só que o Postman, ele é pago, tem um Postman. Ele também é gratuito, professor. Tem uma versão gratuita, né? Isso. Tem um Postman, mas eu gosto do Insomnia, que ele é open source. Eu não sei se o Postman é open source, tá? Mas o Insomnia é... E tem também SOAP, né? SOAP-UI. Não conheço esse, não conheço. Os mais famosos são o Insomnia e o Postman, tá? Tá, vocês podem usar o Insomnia tranquilamente, que vai resolver o problema de vocês. Então, ó, respondendo a pergunta aí de vocês aí. O que é aquele get lá? Que é esse get aqui que tá aqui, ó? Basicamente, o que a gente tem é esse aqui, ó. Se a gente tá falando de... O Insomnia aqui, por exemplo, é como se fosse um software qualquer que está acessando esse endereço. Esse endereço aqui, ó, é uma API que está em execução, tá? E ele está rodando, ele é uma API REST. Ou seja, ele implementa e ele escuta, né, os verbos HTTP. Então, toda chamada HTTP, ele parte pelos verbos. Lembra da aula passada, né? Então, tem um get, tem um post, o put, o delete, pet, por aí vai. Então, basicamente, o get, simplesmente você pega uma informação. O post, você escreve uma atualização. Você manda a atualização para ser persistida, né? Escrita lá na API. O put, você atualiza um dado. E o delete, você remove esse dado. Então, os métodos HTTP servem justamente para se comunicar com as APIs REST. Tá bom? Beleza. Beleza. Aí, depois instala o Insomnia aí e comece a brincar com tudo isso daqui. Mas o ponto é, percebam aqui, ó. Eu acessei a minha API pelo browser. Quando eu acessei, ó, ele processou lá. Cadê? Vou voltar para o meu código. Processou esse código aqui, né? Ou seja, somou o CEP, guardou dentro de uma variável o valor do retorno desse promise aqui, né? E reenviou para quem o chamou. O res.send, ele diz o seguinte, ó, envie para quem me chamou, ou seja, para quem foi lá e acessou a minha API no endpoint SEP, retorne para esse cara o que eu acabei de consumir aqui, né, e guardei nessa minha variável aqui. Então foi isso que aconteceu, tá? Então, uma forma mais simples e mais intuitiva de se trabalhar com promises, ou seja, com partes assíncronas do projeto, é de fato a gente utilizar aqui o acycle await ao invés do then, tá bom? É uma forma mais corriqueira. Só a nível de curiosidade, o acycle await, ele foi lançado
nativamente no JavaScript utilizando o ECMAScript, se não me engano foi o ECMAScript 6, tá? Mas sim, só curiosidade. O ponto é que vocês de fato podem utilizar aqui o AcycleIt para trabalhar tranquilamente aí na vida de vocês quando tiver um promise da vida. Dúvidas aqui? Dúvidas? Mais dúvidas? Nenhuma? Maravilha. Então eu quero que vocês façam o seguinte agora. Eu quero que vocês façam o que eu acabei de fazer. Tá bom? Exatamente o que eu acabei de fazer. E façam do zero. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou botar o seguinte aqui. Deixa eu criar aqui. Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Eu vou criar uma pasta aqui, docs. E vou criar dentro desse aqui um arquivo. Vou chamar de, deixa eu ver, script.sh para poder pegar bonitinho. Ó, o que é que vocês têm de fazer aí, tá? Eu vou botar aqui exatamente os códigos lá que vocês precisam, que foi o que eu escrevi aqui, tá? Então, basicamente, ó, npm init-y, tá bom? Depois npm install, -save, -dev, quais são os caras? TypeScript, tsnode, arroba types, barra node, arroba types, barra, já, se quiser já vamos fazendo essa zorra aí, tá? Express, também a gente vai ter que colocar o npm e install aqui, opa, deixa eu botar, já botar direto aqui, o Nodemon, tem problema, que mais? E o Express, né? O próprio Express também. Então é esse aqui que vocês têm que fazer. Aqui já vai estar todo mundo. Depois de ter instalado todos esses pacotes, essas dependências aqui, vocês vão dar um tsc init aí, que ele vai construir para vocês aqui. Eu vou deixar aqui do lado, tá? Que vocês vão ver. Ó, o que é que eu vou fazer? Tem um tsconfig, vocês vão ter que, ó, descomentar esses dois arquivos aqui, ó. Deixa eu jogar para cá. Tá cortando a segunda linha, professor. Tá cortando mesmo, pera aí. Deixa eu jogar pra cá. Esse cara aqui, né? Isso. Bota aqui o npm de novo aqui nesse cara. Vocês viram aqui, não tem problema. Deixa eu voltar aqui pra o tsconfig aqui. Calma aí que eu vou ajeitar aqui. Ali na terceira linha, arroba type, barra express, nodemon express, é só isso, né? Hã? Ah, não, entendi. São 3 coisas diferentes. Eu achei que era tudo Não, junto. não são diferentes não. Você pode dar um npmi e jogar todo mundo, tá? Você pode fazer isso aqui tranquilamente. Pronto. Eu botei aqui só para ficar mais didático. Você pode simplesmente dar um npmi e instalar todo mundo aqui. Foi porque eu dei uma quebra de linha. Só dar um npmi -save, -dev, e aí jogar TypeScript, tsnode, blá, 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 por aí vai. Depois de ter feito tudo isso, vocês vão dar um tsc -init no terminal. E é isso aí que vocês têm que fazer. Depois disso, vocês vão no tsconfig, descomenta essas duas linhas, que é o alt dir, né? E coloca lá /dist, e o rootd vocês apontam para o /src. Enfim, taca-lhe pau, meu irmão. O código tá aqui, quero vocês vão implementando. Eu vou dar o seguinte, ó, 8h20, 10 minutos vocês conseguem fazer isso? Ou querem mais um pouquinho? Um pouco mais. 15 minutos? Pode ser. Então 20h35, tá? 20h35 retorna. Na verdade eu vou estar aqui, só vou comer
pouquinho. Beleza. Posso? Tá à vontade. Hein?